A matrícula em escolas públicas paulistas é feita por um sistema informatizado que leva em conta apenas a proximidade da casa dos alunos. Mas um estudo mostrou que as escolas desenvolveram um sistema de seleção de alunos informal, velado, para rejeitar aqueles alunos tidos como problemáticos. Esse estudo foi feito pelo CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e nós convidamos a responsável pela constatação para explicar o que acontece na matrícula das escolas estaduais. Está aqui conosco a Luciana Alves, que é uma das responsáveis por esse estudo. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Então, explica para a gente, esse estudo sobre as matrículas faz parte de um estudo maior, né, sobre as áreas de vulnerabilidade das metrópoles, é isso? Isso mesmo. No Brasil, de maneira geral, as metrópoles concentram grandes problemas sociais, apesar de serem mais ricas, terem mais serviços sociais de maneira geral, né? Mas tem mais gente também. Tem mais gente também e tem mais problemas com a questão da pobreza e da vulnerabilidade. Então, esse primeiro estudo mais amplo queria desvendar como é que se dá a relação entre os territórios vulneráveis e a educação. Se o fato de uma criança ou um aluno morar num território vulnerável impacta negativamente a escolarização dessas crianças, né? Nesse primeiro momento, a gente encontrou que há relações, né, negativas entre a maior vulnerabilidade e o desempenho das crianças que estudam nessas áreas mais vulneráveis. E nessa primeira pesquisa, algumas questões foram emergindo que a gente precisava aprofundar em outros estudos, né? Uma dessas questões foi a competição que as escolas situadas no mesmo território estabelecem entre si, né? As escolas são sempre pensadas como unidades estáticas, mas na verdade a gente encontrou um sistema de interdependência entre essas escolas em que elas tanto mandavam seus problemas para outras escolas, quanto fechavam as portas para alguns problemas. E a gente foi tentar investigar que problemas eram esses. Mas é uma situação meio difícil de investigar, porque a escola não pode fazer isso, né? Não. Teoricamente e na legislação, né, há uma proibição de que você possa, em escolas públicas regulares, selecionar alunos, né? O critério é simplesmente a proximidade da residência do aluno em relação ao estabelecimento de ensino. Então, por mais que haja uma proibição legal, haja um sistema informatizado, no caso das escolas estaduais e municipais na cidade de São Paulo, que impediria essa seleção de alunos, o que a gente desvendou numa segunda pesquisa, né, um braço dessa pesquisa maior, é que as escolas desenvolvem, sim, mecanismos para selecionarem sua clientela. Sei. Como é que isso funciona? Primeiro, como é que vocês chegaram a isso, né? Porque se é velado, é difícil de alguém... Sim, confessar, não, sim, a gente não quer aluno problema, que dá um jeito de mandar ele embora. Sim, esse era o primeiro problema de ordem metodológica, né? Como encontrar sujeitos que pudessem falar sobre isso sem se sentir implicados no problema. Ou ameaçados. Ou ameaçados de alguma forma, né? A gente tinha uma outra pesquisa, que é uma pesquisa com famílias, que já dava indícios disso, né? Só que não dava indícios de quais são os mecanismos, de quais são os procedimentos que as escolas utilizam para fazer a seleção. Então, nós tivemos uma ideia, né? Que foi conversar com os secretários de escola, porque são os responsáveis pelo mecanismo de matrícula, por fazer funcionar a matrícula nas escolas públicas. Mas, ao mesmo tempo, eles obedecem ordens. Então, eles não se sentem responsáveis pela seleção. Eles estão simplesmente cumprindo uma ordem. Uma peça meio frágil ali nesse sistema. É uma peça que ela é forte do ponto de vista da informação, ele é um informante privilegiado, porque é ele que está na ponta do processo, né? E, ao mesmo tempo, é um informante frágil do ponto de vista da responsabilização legal. Ele não pode sofrer as sanções legais por fazer a seleção. Quem sofreria seria o diretor, que é o diretor que responde legalmente pela escola. Então, ele é uma peça-chave para entender como se dá a seleção. Tá, e aí, então vocês foram conversar com esses secretários. E o que vocês apuraram? Bom, a seleção, a gente não conseguiu entender, dimensionar numericamente, quantitativamente a seleção. Então, foi um estudo de ordem muito mais qualitativa. A gente queria entender como esses mecanismos funcionam. Uma das primeiras questões é que o sistema informatizado, ele dificulta a autonomia da escola para fazer seleção, realmente. Todos os secretários dizem que, na época em que o sistema não existia, a seleção era muito mais extensa e intensa, né? Só que, a partir da informatização da matrícula, eles acharam, as escolas, né, no caso, acharam outras formas de fazer essa seleção, que se dá, geralmente, nos momentos de transferência de escola, né? Então, a seleção no ingresso ela é muito mais difícil na Prefeitura de São Paulo. Não que ela não exista, ela existe, né? Em São Paulo, para você ter acesso a uma vaga na escola pública, você precisa ter seu nome inserido no sistema. Então, se você vai buscar essa vaga numa escola e a escola não faz o cadastro, então você, além de não ter a vaga, a escola consegue fazer essa primeira seleção aí, negando-se a preencher o cadastro. Só que isso é muito mais limitado. Porque se ela não pode negar, né?
Teoricamente não. Como é que nega? Como é que uma escola nega? Eu chego lá com meu filho e o cara fala assim, não, seu filho não vai se matricular aqui. Não, na verdade, os pais têm pouco conhecimento de como funciona o sistema de matrícula em São Paulo, né? De maneira geral. Eles acham que, ao fazer o cadastro, a escola tem que ter uma vaga já disponível para o filho dele. E o cadastro não funciona desse modo, né? Você vai, faz o cadastro, o sistema compatibiliza entre as escolas da região. Então, esse pai vai até a escola solicitando o cadastro e a secretária simplesmente responde para ele que não há vagas. Então, ele procura uma outra escola para ter o nome inserido. E vai tentar fazer, se inserir no sistema por outras escolas. O que, na verdade, é legal. O procedimento legal é fazer o cadastro, entregar para o pai um comprovante de que esse cadastro foi feito, porque, do contrário, o menino fica sem escola. Essa criança fica sem escola. Bem, quer dizer, então, se a escola perto da casa dele não fizer, ele vai buscar em outra, mas isso não é legal, não está incorreto. Está incorreto, é proibido. Quer dizer, na verdade, o pai não tem conhecimento de que deveria reclamar na secretaria, enfim, algum órgão competente para evitar isso aí. Não tem esse conhecimento de que toda escola deveria preencher o cadastro, independentemente da existência de vaga real ou não. Sei, mas por que a escola rejeita? É porque o aluno é ruim? É porque o aluno é bagunceiro? Quais são os critérios? Bom, a seleção se dá em 2 momentos, na verdade, né? Num primeiro momento, a escola rejeita pela suspeita de que esse aluno vá causar problemas para a ordem disciplinar do estabelecimento. Suspeita por que critérios? Então, os critérios são muito subjetivos, né? Tem a questão dos alunos que têm uma alta distorção e idade séria, então, quanto mais velho o aluno, mais difícil ele conseguir se inserir naquela escola, pedir uma transferência para aquela escola. O comportamento dele e dos pais dele no momento da solicitação da vaga também é usado como um critério. Então, se a mãe, por exemplo, no estudo, uma secretária disse que se a mãe chegava falando que tinha tido problemas de violência na outra escola com a diretora, que tinha tido vontade de bater na diretora da outra escola, nessa escola ela não teria vaga. Então, dependendo do que a mãe dissesse, de qual era a justificativa para pedir aquela transferência, dependendo do próprio comportamento do aluno, se ele mandasse a mãe calar a boca, por exemplo, na hora da solicitação da vaga, imediatamente ele já era um candidato excluído, né, de ter essa vaga, de conseguir o acesso à vaga daquela escola. Isso em qualquer situação, né? Ou na primeira inscrição ou na transferência. Os critérios são muito semelhantes, tanto na primeira inscrição quanto na segunda, no caso da transferência. Né? Os critérios para selecionar são muito semelhantes. Então, você tem a idade, como eu já falei, o comportamento manifesto por pais e pelo próprio aluno na hora da solicitação, né? Ou a vestimenta, a escola de origem. Né? Se esse aluno vem de uma escola que tem um cotidiano tumultuado e essa escola que ele está pleiteando sabe desse cotidiano, é muito mais difícil ele conseguir a vaga. Né? Então, a escola na favela X ou na favela Y, eu não aceito o aluno de lá. Né? Outra coisa também que apareceu em uma das entrevistas apenas foi o sobrenome da criança. Né? Se o sobrenome é diferente, né? Não é Silva Souza, mas é um sobrenome que denote parentesco com alunos que já foram daquela escola e que deram algum tipo de trabalho disciplinar, também é negada a vaga para aquela criança. É mesmo? Faz uma triagem assim, mete o nome do computador. É um pente fino, né? Põe o nome no computador, pesquisa a nota, liga para a escola de origem, né? É uma investigação, ela chama de investigação. E as escolas são coniventes nisso? Elas têm aí uma rede, uma estrutura mesmo, informal? Eu conversei com 8 secretários que trabalharam em média de 2 a 3 escolas cada um deles. Né? Nessas escolas todas havia conhecimento desses procedimentos de seleção. Só em 2 casos de entrevistas as secretárias diziam que não faziam a seleção, mas que conheciam quem fazia. Né? E aí estavam todos os relatos que eu estou dizendo aqui para vocês. Quer dizer, você falou com 8, umas 15 escolas, 16 pelo menos, seguramente fazem isso. Fazem seleção. E você fez uma região limitada da cidade, não? Não. Então, por conta dessa limitação do estudo de ser um procedimento velado, a gente optou por uma técnica de escolha de sujeitos chamada bola de neve. Né? Então, eu encontrei a primeira secretária disposta a conversar e ela foi me indicando as amigas, porque tinha que ter uma atmosfera mais de segurança para que elas se sentissem à vontade para falar. Então, cada uma dessas secretárias trabalha em diferentes regiões. A gente acabou cobrindo toda a cidade de São Paulo, inclusive o centro. Chama bola de neve? Bola de neve. Um vai indicando o outro, é isso? E que vai indicando o próximo. Isso. E aí a gente parou em 8 porque os dados se saturaram. Né? Estavam se repetindo. Estavam se repetindo, então os procedimentos não se diversificavam qualitativamente de uma escola para outra. Eram todos baseados nos mesmos critérios, com exceções muito pontuais. Aí vocês foram até a autoridade, como
Como é que você concluiu essa pesquisa? Bom, uma das etapas da pesquisa foi entender como o sistema de matrícula funcionava. Então, a gente entrevistou a assessora da Secretaria Municipal de Educação. O que a gente percebe? Que vem havendo sistematicamente, há uns 10 anos mais ou menos, uma tentativa de limitar a autonomia das escolas. E as próprias secretárias diziam isso nas entrevistas, né? Que, olha, antes a gente podia fazer muito mais, agora a gente tem fiscalização, tem o sistema mais duro, né, para você conseguir burlar. E elas sabem, né, a secretaria sabe desses casos, procura coibir, procura enrijecer, né, o sistema para que ele não tenha brechas, mas do ponto de vista da própria escola, ela acaba no cotidiano não tendo tanta fiscalização assim e consegue burlar as regras por esses mecanismos, às vezes, muito sutis. E a secretaria não tem muito como fazer, a não ser fazer um sistema cada vez mais à prova rígido. Cada vez mais à prova de burla. Isso. Que coisa estranha, né? E as secretárias dizem que isso é bom para a escola? Qual é ela acha que isso é legal, essas escolas, boa parte delas, elas lidam com um cotidiano difícil de indisciplina escolar. Então, os alunos selecionados, eles são aqueles que elas julgam, né, embora o processo seletivo não dê indícios para comprovar que os meninos sejam indisciplinados, elas julgam que estão protegendo a escola de alguma forma dessa indisciplina. E ao proteger a escola, elas estão garantindo que aquelas crianças que já estão matriculadas tenham um ambiente mais favorável para a sua aprendizagem. Então, a motivação, ela pode parecer nobre para aqueles que já estão matriculados, embora ela fira o direito à educação daqueles que estão pretendendo entrar. É uma discriminação, que não pode haver, né? Em nenhum motivo. Principalmente na escola pública. Ela tem que acolher o aluno e, se ele for problemático, tentar trabalhar com ele. Não é isso? Essa ideia? E tem algumas escolas que conseguiram fazer isso, né? Nos relatos, tem uma modalidade de seleção que ela é menos prejudicial ao direito de educação das crianças, que seria a troca de alunos. Então, se eu tenho um aluno indisciplinado na escola X e outro na escola Y, a gente conversa entre si, as diretoras entram num acordo e trocam esses alunos, porque, de repente, é o ambiente que está favorecendo a emergência desses episódios de indisciplina. Isso você constatou isso também, pesquisa? Na pesquisa, né? Então, em vez de competir por alunos, como elas fazem, elas trocam problemas. Elas cooperam, na verdade, né? Mas não negam o direito à educação dessa criança. Né, que talvez seja uma forma, ainda não a melhor, mas a menos danosa para a vida escolar desse menino do que a mera expulsão. Agora, tem menino que não encontra espaço. Não. Que bastante... Tem menino que não encontra espaço. Especialmente menino menina, né? Eu falo menino de uma maneira geral. Então, mas é menino. Engraçado, menino, é mais sim. Menino? São só meninos, pelo menos dos 8 casos. E aí a gente ficou tentando entender um pouco por que tem essa relação entre masculinidade e indisciplina. Eu acho que, possivelmente, o estereótipo de uma masculinidade violenta, periférica e violenta, pesa muito nessa eleição. Né? As meninas não são tão selecionadas quanto os meninos. As secretárias são só mulheres? Todas elas são... Tinha um homem. Porque isso pode também dar uma distorção na outra pesquisa. As mulheres acham que os meninos são mais... Será que não? Olha, existe uma percepção... não sei, é difícil. Pesquisa, não, é bacana isso. Existe uma percepção social mesmo de que os meninos são mais indisciplinados que as meninas, de maneira geral, mesmo em casa, na escola. Talvez essa percepção tem alguma relação com essa maior vigilância dos meninos. Ou talvez os meninos se sintam mais à vontade para transgredir as regras escolares do que as meninas por conta da criação. Não sei te explicar muito bem qual é o motivo de serem meninos. Né? Apenas em um caso apareceu um relato breve de uma menina que tinha engravidado aos 11 anos e tinha sido convidada a sair da escola. Né? Nos outros eram todos meninos. Sim, entendi. Interessante, né? Será que os meninos são realmente mais bagunceiros que as meninas? Bom saber, vocês falaram voltaram com esses dados para a secretaria disse que não tem muito que seja possível fazer, é isso? Uma das soluções possíveis é munir esses pais de informação. Né? Os pais? Os pais, porque eles são o elo mais frágil dessa corrente e eles só são suscetíveis ao processo seletivo justamente porque não conhecem as regras de matrícula, né? Não conhecem os direitos. Teve uma pesquisa teve um estudo dessa mesma pesquisa que constatou que as mães se reúnem, né, para ter informação. Mas isso é uma conversa para um outro programa. Obrigado pela sua presença aqui, Luciana. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada.